O verdadeiro motivo do Pikachu nunca evoluir. A mensagem que Pokémon escondeu. Durante mais de 25 anos, uma pergunta acompanhou praticamente todos os fãs de Pokémon. Por que Pikachu nunca evoluiu para Raichu? Afinal, ele teve várias oportunidades. Ash já teve uma Pedra do Trovão nas mãos. Diversos personagens sugeriram que evoluir seria a escolha óbvia. E, honestamente, quem não gostaria de ficar instantaneamente mais forte? Mas talvez essa pergunta esteja errada. Porque a verdadeira questão não é por que Pikachu recusou evoluir. A verdadeira pergunta é: o que Pokémon estava tentando nos ensinar com essa decisão? O primeiro grande teste. A primeira vez que essa questão aparece de forma séria é durante a batalha contra o Tenente Surge. Surge possuía um Raichu extremamente poderoso, maior, mais forte, mais rápido. Pikachu simplesmente não conseguia competir. A derrota parecia inevitável. Depois da batalha, Ash recebe uma Pedra do Trovão. Finalmente existia uma solução. Nenhum treinamento, nenhum esforço, nenhuma dificuldade. Bastava evoluir. Em poucos segundos, Pikachu teria exatamente o mesmo poder do adversário. Mas então, algo inesperado acontece. Pikachu recusa. A pressão para mudar. E aqui a história começa a ficar interessante. Porque aquilo não acontece apenas em Pokémon. A sociedade inteira vive dizendo que precisamos mudar para sermos aceitos. Ser mais forte, mais rico, mais popular, mais bem-sucedido, mais parecido com aquilo que os outros esperam da gente. Durante aquele episódio, praticamente todos acreditavam que evoluir era a única resposta possível. Inclusive Ash. Mas Pikachu pensava diferente. Ele não queria vencer porque se tornou outra coisa. Ele queria vencer sendo ele mesmo. O significado da evolução em Pokémon. No universo Pokémon, evoluir quase sempre é tratado como algo positivo. Os Pokémon ficam maiores, ganham novas habilidades, ficam mais poderosos. Mas a série também mostra que evolução não é obrigatória. Existem diversos Pokémon que escolhem permanecer como são. Eevee é um exemplo clássico. Alguns treinadores preferem manter seus Pokémon em suas formas originais, porque força nunca foi o único objetivo. Relacionamento, confiança, personalidade. Tudo isso também importa. Talvez Pokémon estivesse tentando mostrar que crescimento e transformação não são exatamente a mesma coisa. Você pode crescer sem deixar de ser quem é. Pikachu prova seu ponto. Depois de recusar a evolução, Pikachu enfrenta Raichu novamente. Dessa vez a estratégia é diferente. Enquanto Raichu confiava apenas em força bruta, Pikachu usava velocidade e inteligência. Ele aproveitava suas próprias características, suas próprias qualidades, e eventualmente vence. Essa talvez seja uma das maiores mensagens de toda a franquia Pokémon. Essa talvez seja uma das maiores mensagens de toda a franquia Pokémon. Você não precisa se tornar outra pessoa para alcançar seus objetivos. Às vezes, aquilo que você considera uma fraqueza é exatamente aquilo que torna você único. A decisão que definiu a franquia. Existe outro detalhe interessante. Se Pikachu tivesse evoluído naquele episódio, Pokémon provavelmente seria muito diferente hoje. O Pikachu se tornou um dos personagens mais reconhecidos da história do entretenimento. Mais reconhecido até mesmo do que muitos protagonistas de anime. Sua aparência simples e carismática se tornou o símbolo da franquia. Mas, curiosamente, essa decisão comercial também acabou reforçando a mensagem da história. Pikachu permaneceu sendo Pikachu, e foi exatamente isso que fez dele especial. O que isso diz sobre nós? Talvez seja por isso que tantas pessoas gostam desse episódio, porque em algum momento todos nós ouvimos algo parecido. Você precisa mudar. Você precisa ser diferente. Você precisa ser mais como outra pessoa. Mas Pikachu nos lembra de algo importante. Melhorar não significa abandonar sua identidade. Crescer não significa deixar de ser quem você é. E evoluir nem sempre significa mudar de forma. Às vezes a verdadeira evolução acontece por dentro.
Conclusão: talvez Pikachu nunca tenha recusado a Pedra do Trovão por orgulho. Talvez não fosse teimosia. Talvez ele simplesmente entendesse algo que muitos personagens ainda não tinham percebido. Que força não é apenas poder. Que evolução não é apenas transformação. E que algumas das maiores vitórias da vida acontecem justamente quando paramos de tentar ser outra pessoa e começamos a confiar em quem já somos. Talvez seja por isso que, depois de mais de 2 décadas, Pikachu continua sendo o rosto de Pokémon. Não porque ele é o mais forte, não porque ele é o mais raro, mas porque ele representa algo que todo mundo gostaria de acreditar. Que você pode continuar sendo você mesmo, e ainda assim chegar muito longe. E você? Se estivesse no lugar do Ash naquele episódio, teria usado a Pedra do Trovão? Ou teria confiado no Pikachu exatamente como ele era? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de descobrir mensagens escondidas, teorias e significados da cultura pop, se inscreve no Pop Nostalgia X porque ainda existem muitos mistérios da nossa infância esperando para serem descobertos.